Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 126º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Jeremias 17, a partir do versículo 5. O profeta diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha a resposta do Senhor. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as tuas obras. Esse texto ele é maravilhoso porque eu quero refletir com você aqui nesse texto, porque ele nos dá as medidas da vida. Ele mostra aqui que o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal sua força é maldito, é miserável. E tem muita gente hoje colocando toda a sua confiança na humanidade mortal, nas coisas que passam e que perecem. Eu já vi, e é muito triste isso, mas grandes homens de Deus, por exemplo, grandes teólogos, talvez não grandes teólogos, mas grandes estudiosos da palavra ali no quesito de tempo de estudo, de palavra, de leitura, de vida ali dedicada, que se perderam em seus conhecimentos, em suas teologias, criaram teologias próprias, interpretações próprias e divergiram do caminho. Hoje pregam um evangelho que não é evangelho. Tem cara de evangelho. É chamado de evangelho, mas em suas raízes não tem nada de evangelho. Esses homens caíram na fé. Esses homens eles pregam algo que não é a palavra. Eles abstêm versículos, eles interpretam de sua própria maneira ou eles nem leem mais. E quando alguém tenta comentar, eles falam, não, mas você não entende o contexto. Mas aí quando você pede explicação do contexto, ninguém sabe. Ou, como um bom político, eles falam de tudo só para divergir do assunto e te trazer outros questionamentos e você abandonar aquilo, mas porque eles confiam nessa humanidade, eles confiam nesse intelecto, eles começam a ouvir uma voz que não é mais do Espírito Santo, mas é uma voz própria, é uma voz da própria altivez e do próprio coração. E aí eles vão se distanciando cada vez mais da palavra. E é muito triste isso. E hoje pessoas, sim, eles ficam embriagados com o seu próprio conhecimento. Eles começam a ler, estudar, e vai estudando, e daqui a pouco eles vão se afastando, e aí o orgulho começa a brotar dentro do coração de que eles sabem mais, que eles são mais inteligentes, que eles são mais, e daqui a pouco eles estão entronizados em um trono ilusório, onde eles são a nata e o restante são só um bando de ignorantes. Uma grande tolice. Obviamente. Porque como diz a palavra, a sabedoria dos homens, a justiça dos homens é como um trapo de imundícia diante de Deus. O que é a sabedoria dos homens perante aquele que a sabedoria sentou para aprender com ele, que diz lá em Provérbios? E aí ele fala que, diferente do homem que confia nessa humanidade, que o coração vai se afastando cada vez mais do Senhor, o homem que é como o homem que é abençoado, que é bendito, é aquele que confia no Senhor. Confia no que o Senhor... Essa confiança não é só... Aqui é um ponto interessante, porque essa confiança não é só uma confiança de ter paz no coração de que a vontade de Deus é melhor. Mas é uma confiança de que Ele vai estar junto com você, de que Ele caminha conosco, de que Ele é um Pai que cuida. E que você pode sim
ficar indignado, que você pode sim achar um lugar ali para dizer, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Você pode sim rejeitar situações na sua vida, porque o pai está te ouvindo. E como um pai que ouve, às vezes a gente ouve nossos filhos e a gente fala, você tem razão, vai. Tá bom. E a gente faz o que nossos filhos querem. Porque o pai se compadece, o pai entende o sofrimento, ele entende a dor, ele entende na profundidade do nosso coração. Ele está falando aqui no texto que o homem que confia no Senhor, ele vai ser como uma árvore que é plantada junto a um rio ali. E as suas raízes vão crescendo. Ó, isso é maravilhoso. Pensa comigo, vai. Por favor, viaja comigo. Bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E as suas raízes crescem até o ribeiro. Cristão precisa de raiz. Cristão, em muitos lugares na palavra de Deus, é comparado com uma árvore. Em outro texto vai dizer que somos como carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Logo, o cristão precisa ter raiz. Se você está aí pulando de galho em galho, aí, indo de lugar para lugar, aí, a palavra de Deus diz que isso é gente que não conheceu a verdade, está sendo levado por todo o vento de doutrina. É muito fácil ver pessoas pulando de igreja em igreja porque não acham a revelação que elas queriam. Mas cristão precisa ter raiz. Você precisa encontrar uma casa, você precisa encontrar um lugar para que você se plante ali e você comece a crescer. Confiando no Senhor, ouvindo sua voz, vai para uma igreja, ouve a voz do Senhor, e se naquele lugar você realmente ouve a voz de Deus falar com você, transformar a sua vida, é um bom lugar para estar. Um lugar onde lê a palavra, um lugar onde realmente expõe o texto ali, lê com você, não conta só história, não faz só piada, mas realmente abre a Bíblia e lê a Bíblia com você. Esse é um lugar bom para estar, onde se estuda a palavra de Deus e confia que a palavra de Deus é suficiente para a revelação de Deus para a humanidade. A gente não precisa de mais nada. É bom estudar teologia, é bom ter livros que falam a respeito, mas a teologia e os livros sem a luz da Bíblia, sem a luz da palavra, são só falácias. Então, se os estudos, os livros não estiverem pautados e baseados, toda a luz que nós enxergamos em livros, em revelações que pessoas tiveram e escreveram essas revelações só têm luz porque é a palavra que é a luz, e a própria luz é a verdadeira luz de Deus. É a própria revelação do Senhor. Sem a palavra, isso é só filosofia, ou psicologia, ou o que seja, autoajuda, você pode chamar do que for. Mas o ponto é que aquele homem que confia no Senhor, aquela mulher que confia no Senhor, com o tempo sendo plantado ali, as suas raízes vão crescendo em direção à fonte das águas. Isso leva tempo. Para crescer raiz, para que as raízes vão em direção ali ao ribeiro das águas, leva tempo. Não é da noite para o dia. E é como uma plantinha ali, se é plantado, vai crescendo, as raízes vão crescendo, vai crescendo galho, vai crescendo folha, vai dando fruto, vai amadurecendo, vai crescendo e ficando cada vez maior, e as raízes vão crescendo em direção ao ribeiro das águas. E aí a folha não seca mais, dá fruto no tempo certo, como diz lá em Salmo 1 também. E aí ele vai dizer aqui que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. E aí muitas pessoas e a sociedade nos dias de hoje dizem isso, né? Siga o seu coração. Seja feliz. Vai lá. Ué, se você quer, faz, não passa vontade. Melhor se arrepender do que fez do que daquilo que não fez. E aí eu posso continuar aqui por horas falando as coisas que o Satanás tenta falar para você.
para poder te enganar e para poder te dar aquele sentimento de liberdade, quando na verdade você está dando espaço para libertinagem e pecado. E aí, o texto de Provérbios vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procede toda a tua vida. Não está dizendo segue o teu coração, porque nós já sabemos pela palavra, não só nesse texto, mas em outros, de que o coração ele é enganoso. O nosso coração é corrupto, corruptível. Ele vai sempre ser guiado, sempre ser ali direcionado para o pecado, para as urgências da carne. Então, não siga o seu coração. Se tem algo te empurrando em uma direção e não é Deus, não é a voz do Senhor, e é uma posição que está... E essa direção que o seu coração quer tomar é um posicionamento pecaminoso, é um posicionamento que tem cara de maldade, é um posicionamento que você, no fundo, você sabe que vai se dar mal. Não vai! Guarda o seu coração. Guarda, protege, coloca dentro de um cofre. É isso, porque o coração do homem é enganoso. E se você está seguindo o seu coração, se você está vivendo a vida louca, se você está ali vivendo uma vida dupla até, mostrando para as pessoas uma coisa, mostrando para a igreja uma coisa e fora da igreja outra, se você tem uma vida dupla, se tem uma máscara, se tem algo dentro do seu coração ali que está fugindo do seu controle, que ninguém sabe, mas Deus sabe. O coração do homem é enganoso. E quem pode compreender o coração do homem? A resposta está aqui. Eu sou o Senhor que sonda o coração, que examina a sua mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, é um chamado ao arrependimento sincero, é um chamado ao arrependimento do coração. É um chamado ao arrependimento dos caminhos que o nosso coração tem se colocado fora da vontade de Deus. É um tempo de arrependimento, porque aqui está dizendo que ele sonda e examina o seu coração e a sua mente. Ele sabe o que passa aí dentro. Não adianta você esconder de mim. Não adianta você esconder do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Não adianta, você pode tentar esconder, tá tudo certo. Você vai tentar esconder, você vai conseguir até esconder por muito tempo, ou talvez você vai esconder para sempre. Sem nunca confessar seus pecados ou se abrir para alguém, você pode carregar aquilo até que aquilo se transforme em um câncer e você vai falecer. Mas você não pode esconder do Senhor. Ele sonda o seu coração, ele conhece a sua mente, ele sabe tudo que passa aí dentro. Então é tempo de você se arrepender. É tempo de eu me arrepender. É tempo de eu olhar para dentro e julgar os meus pecados, julgar a minha mente, julgar o que passa aqui dentro, que não é da vontade do Senhor. E repreender isso no nome de Jesus, se arrepender do que meu coração esteja pensando ou esteja querendo fazer. Se você está sendo tentado, é melhor você se arrepender da tentação. É melhor você confessar a tentação do que praticar o pecado. Quem confessa a tentação não pratica pecado, porque você está cortando na raiz. A raiz de todo o mal que nasce aqui dentro, porque o coração do homem é enganoso. Não se engane, não se iluda. Existem até sentimentos que a gente acha que é amor, mas na verdade é só uma paixão ali que daqui a pouco passa. E por causa dessa paixão a gente acaba cometendo todo tipo de pecado, se afastando do Senhor, entregando coisas preciosas a pessoas que não merecem, fazendo tudo o que é de errado, e depois vai levar muito tempo para você curar as feridas, e talvez você nunca mais consiga voltar para o primeiro amor que você tinha antes, para a pureza, para a inocência do amor genuíno, do amor verdadeiro. Então não macula isso, não suja isso não. Viva uma vida ordenada, viva uma vida realmente debaixo da vontade do Senhor. E se você tem andado por caminhos tortuosos, o Senhor tem perdão para a sua vida. Se arrependa, dobra o joelho, chora, abre o coração e fala: Senhor, tenho pecado contra ti, sinto muito, me perdoa. Espírito Santo, não me abandones, volta. Se a casa estava muito suja, eu estou limpando a casa agora. Limpa a casa para que Ele possa habitar dentro de você de verdade.
com santidade, com obediência. Limpa a casa. O pai está esperando de braço aberto. Limpa a casa. Volta para casa. Volta para casa. Cria raiz. Deixa que o ribeiro de águas alimente a sua vida. Para que dentro de você brote rios de água viva. Para que você realmente possa florescer, dar fruto no tempo certo. As folhas não murcham, mas você vai continuar sendo uma árvore frondosa. Em Jó capítulo 14 vai dizer que até para a árvore que foi cortada tem esperança, porque ao cheiro das águas ela volta a brotar. Tem esperança, tem perdão, tem amor. Volte para o Senhor. E se você está com o Senhor, mas está em dificuldade, se arrependa. Ore que Ele tem perdão e tem uma obra poderosa para fazer na sua vida. Seremos recompensados de acordo com as nossas obras. Não as externas, mas as que acontecem aqui dentro. E quando o que acontece aqui dentro é a presença de Deus e as obras do lado de fora, elas não vão buscar o reconhecimento dos seres humanos, mas somente produzir aquilo que já está dentro. O amor que está dentro, sendo expresso do lado de fora. Não o contrário. Tá certo? Reflete sobre isso. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã.